A paz de Cristo, queridos, é com alegria e com satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para abençoar as vidas de professores e alunos da EBD. Desde já eu louvo a Deus pela vida dos muitos irmãos que têm assistido, têm dado seu joinha, têm compartilhado as nossas pré-aulas e, acima de tudo, tem orado por nós, tem feito seus comentários, dado a sua palavra de incentivo a esta obra. Desde já eu agradeço. O e-mail para você se comunicar conosco eu deixo na descrição do vídeo, logo mais abaixo. Temos também as aulas para juvenis com o professor Juninho. Também vai estar o link do YouTube na descrição abaixo do nosso vídeo. Nós estamos aí no início do ano de 2017 e nós estamos estudando agora a respeito das obras da carne e o fruto do Espírito. E a lição de hoje é a lição de número 2, o propósito do fruto do Espírito. O textuário está em Mateus capítulo 3, verso 8, que diz: Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. A verdade prática, somente através de uma vida espiritual frutífera, o crente poderá glorificar a Deus. O texto bíblico em classe está em Mateus capítulo 7, versos 13 a 20. Para nós iniciarmos esta pré-aula, a primeira definição que precisamos é o que é o fruto do Espírito. O que é fruto? E quando você vai para a sua lição, você vai ver que nas Escrituras o vocábulo fruto ele tem muitos significados, e você pode ver aí que ele pode ser usado para se referir às crianças, como fruto do ventre. Podem ser também dirigido como ao louvor, como fruto dos lábios. E também as palavras de um homem, elas podem ser chamadas de fruto da boca. Esses são apenas alguns dos exemplos da utilização do vocábulo fruto na Bíblia. Mas no caso aqui, o fruto do Espírito, ele nada mais é do que o resultado da regeneração, o resultado do novo nascimento. É o resultado da união do Espírito Santo habitando no espírito humano do homem. Então aí, a partir desse momento em que há a regeneração, em que há o novo nascimento, esta pessoa começa a gerar o fruto do Espírito. Então, esta pré-aula, ela é uma continuação da pré-aula de número 1. Então, se você não viu a pré-aula 1, procura aí no nosso canal e assista, porque esta pré-aula aqui, para você entendê-la bem, você precisa assistir a pré-aula de número 1, porque é uma continuação. Então, o fruto do Espírito, ele é resultado do novo nascimento. O textuário, ele está em Mateus 3:8, e são as palavras de João Batista, quando ele viu os fariseus e saduceus vindo a ele ao Rio Jordão para também serem batizados. Ele disse essas palavras: Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, aquelas pessoas achavam que pelo fato deles serem filhos de Abraão, eles já eram justificados e poderiam passar pelo batismo mesmo sem ter passado pelo novo nascimento. Então, primeiro João fala assim: vão e produzam os frutos dignos de arrependimento. As obras são os frutos
do arrependimento que João está falando aqui. O que seria frutos de arrependimento? Uma pessoa que passa pelo processo da conversão, ela vai manifestar o amor, vai manifestar a paz, a justiça, a retidão e a generosidade. Então é isto que João está falando aos fariseus e saduceus que vinham até ele. Primeiro vocês produzem o fruto do arrependimento. Primeiro vocês passam pela conversão. Primeiro vocês são regenerados. Aí vocês vêm a mim para ser batizados. O batismo ele não é um meio de salvação. O batismo nas águas ele apenas evidencia de forma exterior aquilo que já aconteceu no interior do homem. Estes são alguns conceitos aí que você pode ampliar e utilizar na sua aula. O comentário do pastor Osiel Gomes ele é muito rico, é uma lição muito bem comentada e eu quero destacar aqui na introdução da lição João 12, verso 24, aonde diz que Jesus morreu para frutificar, né? Onde Jesus fala a respeito do grão de trigo. Eu quero até ler esse texto com vocês aqui, que está em João 12 e 24, quando Jesus disse: na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Jesus estava se referindo aqui à sua própria morte. Então ele estava dizendo aqui que para ele frutificar, ele teria que fazer como um grão de trigo. O grão de trigo, se ele não morresse, fica ele só. Mas ele morrendo, aí na terra ele vai nascer e produzir frutos. Então, Jesus morreu para frutificar. E é claro isso ainda na introdução da nossa lição, quando diz: nós somos fruto do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E o que este versículo de João 12, 24 quer dizer para nós hoje aqui? Quer dizer que nós precisamos estar crucificados com Cristo para também dar frutos. Ou seja, eu preciso matar o eu. Eu preciso matar o meu ego. Então eu preciso crucificar a mim mesmo. Eu preciso estar em Cristo. Eu preciso viver aquilo que Paulo diz aos Gálatas: já estou crucificado com Cristo e agora vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Somente desta maneira eu vou produzir frutos. Então, assim como Cristo se compara ao grão de trigo que tem que morrer para dar frutos, nós também devemos estar crucificados em Cristo para também produzirmos frutos. Ainda no primeiro tópico da lição, no segundo subtópico, tem algo muito interessante que eu quero destacar, quando o pastor fala assim: para que uma planta produza frutos, ela precisa alcançar um determinado nível de maturação. Isso também ocorre com o crente. Então, a vida cristã, ela é um crescimento contínuo. À medida que nós passamos pelo novo nascimento, nós ainda não estamos prontos. Nós já somos salvos, mas a nossa caminhada cristã, ela vai progredindo à medida que nós temos um relacionamento contínuo com Cristo. E isto é claro nas Escrituras. Eu quero até ler com você aqui o texto que está em Efésios, que foi citado aqui, Efésios 4, verso 13, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então a Bíblia Sagrada, ela sempre ressalta isso. Pedro diz: antes crescei na graça e no conhecimento de Cristo. Ou seja, o crescimento ele é contínuo. E é preocupante quando nós olhamos e vemos pessoas que se dizem cristãs que não têm esse crescimento, que não atingem esta maturidade. Não atingindo
um certo nível de maturidade, essas pessoas nunca vão produzir frutos. Você planta, você semeia, e aí a árvore vai nascer. Isso é um processo longo, né? E quando ela atinge um certo nível de maturidade, aí sim ela vai produzir frutos. Você não planta hoje e colhe no ano seguinte. Não, isso é um processo. Mas tem muitas pessoas que aceitaram a Jesus, que passaram pelo novo nascimento, segundo elas, há muitos anos, há 10, 20, 30 anos, e elas ainda não produzem frutos. Aí fica o questionamento, né? Que evangelho é esse? Que novo nascimento é esse que esta pessoa passou? E esse crescimento, ele só pode acontecer à medida que nós nos relacionamos com Cristo. É claro as palavras que o profeta Oséias escreve no capítulo 6 e versículo 3, quando ele diz para nós prosseguirmos em conhecer ao Senhor. Então, o relacionamento com Deus, ele só acontece à medida que nós vamos conhecendo ao Senhor. Assim, nós vamos atingindo o nível de crescimento que nós precisamos, através do relacionamento com Deus. É notório que nos dias que nós estamos vivendo, muitos crentes são materialistas. Muitas pessoas em nossas igrejas não passam do nível da carne, não conseguem romper o nível do corpo e da alma, como nós falamos na aula passada. São pessoas que só buscam coisas materiais, que não acreditam mais no sobrenatural. Essas pessoas dificilmente elas vão produzir o fruto do Espírito. Então não haverá propósito para elas. Não haverá propósito definido. Elas não sabem, elas frequentam a igreja, mas não sabem por que estão ali. Não sabem o nível que tem que progredir até chegar à estatura de um varão perfeito. No segundo tópico da lição, até agora eu falei a respeito do primeiro tópico, no segundo tópico da lição é salientado o caráter. O fruto do Espírito evidencia o caráter de Cristo em nós. E logo no comecinho deste tópico está a definição de caráter. Segundo o dicionário, é a qualidade inerente a um indivíduo desde o nascimento, temperamento, índole. Então, caráter fala de característica. A palavra caráter vem de característica. Característica é aquilo que te marca. Então, quando as pessoas olham para você, veem as suas características, elas veem a semelhança com Cristo. O cristão, a principal característica dele é parecer-se com Cristo. E isto é algo muito sério. Então, eu não vou adentrar aí sobre caráter, sobre o que uma pessoa crente deve ou não fazer, porque à medida que o caráter de Cristo se revela nesta pessoa, ela com certeza vai produzir fruto. Com certeza ela jamais irá envergonhar o Evangelho. Então lembre, caráter vem de característica. Característica é aquilo que te marca. Quando as pessoas olham para você, o que é que te marca nas suas ações, nas suas atitudes, no seu proceder? O que é que te marca? Isto vai definir quem você é e com quem você anda e qual é o relacionamento que você tem com o Eterno. Bem, o título desta lição é o propósito do fruto do Espírito. E agora no terceiro tópico você vai ver a respeito do propósito do fruto. E eu quero ler aqui aquilo que o pastor Uziel Gomes escreveu. O propósito do fruto. Você não foi salvo para somente frequentar a igreja, mas para revelar Cristo ao mundo por intermédio de um viver santo, justo, em meio a uma sociedade comprometida pelo pecado. Isto me chamou a atenção. Você não foi salvo para somente frequentar uma igreja, porque é isto que a maioria das pessoas pensam. Elas pensam que elas são justificadas pelo número de cultos que elas assistem. Então,
eu participo de tantos cultos por semana, então eu sou um bom crente. Quem não participa do mesmo número não é um bom crente. Então é medido o relacionamento com Deus desta forma. E o pastor deixou bem claro aqui. Nós frequentamos a igreja local, porque nós amamos ter um relacionamento com Deus. Mas nós não fomos chamados simplesmente para frequentar, ficar sentados dentro de uma igreja. Nós temos um propósito. Qual é o propósito do fruto? É revelar o reino de Cristo aos homens através das nossas atitudes. Então você manifesta o fruto do Espírito em você para demonstrar de forma visível que você é um embaixador, que você é um representante do reino de Cristo. E o que é o fruto do Espírito? Nós precisamos salientar. É um fruto que se divide em 9 partes. O primeiro deles é o amor. O segundo, a alegria. O terceiro, a paz. O quarto, a longanimidade. O quinto, a benignidade. O sexto, a bondade. O sétimo, a fidelidade. O oitavo, a mansidão. E o nono, o domínio próprio. Estas 9 partes compõem o fruto do Espírito. E todo aquele que anda com Deus, todo aquele que tem um relacionamento íntimo com Deus, ele manifesta o fruto do Espírito. E desta forma, à medida que as pessoas veem essas características no cristão, elas podem ver que nós somos realmente embaixadores de Cristo. Eu termino dizendo que todo aquele que está em Cristo produz fruto bom. Para isto existimos. Se não for para manifestar o fruto do Espírito, não há razão de nós nos chamarmos cristãos. Pense nisso. Leve esses poucos conceitos para a sua classe. Com certeza você poderá expandir aquilo que eu trouxe aqui. Você poderá se aprofundar na sua lição, no texto bíblico da lição, que nós não entramos aqui, e com certeza você terá uma aula riquíssima. Que Deus venha abençoar a todos, em nome de Jesus.